Hoje nós vamos trabalhar uma coisa chamada linguagem. Nós iremos ouvir duas canções que contam histórias. Após ouvir e interpretar essas canções, nós iremos fazer uma história em quadrinhos. A ideia básica do trabalho com quadrinhos a partir de uma canção foi em função de discutir o elemento linguagem, que está presente nas várias formas artísticas, né? Está na canção, está na história em quadrinhos. Então, a ideia de transitar entre um formato de linguagem e outro formato de linguagem. Em diversas disciplinas, isso pode ser trabalhado com muito ganho, assim, né? De retenção, de informação, na medida em que eles estão trabalhando essas informações, não passivamente, mas eles estão produzindo isso através da construção de um objeto, da construção da história em quadrinhos. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi assim com raiva e fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Eu escolhi as duas canções, Domingo no Parque e O Meu Guri, a primeira do Gilberto Gil e a segunda do Chico Buarque, pelo caráter narrativo. Então, tá implícito nesse caráter narrativo uma temporalidade com a qual eles teriam que trabalhar na história em quadrinhos, né? O antes, o durante, depois, juntar tudo isso para formar os quadrinhos. A intenção que eu tive de trabalhar história em quadrinhos com as crianças numa aula de música, primeiro foi de trabalhar com eles a questão da interpretação do texto. Eles só poderiam produzir um quadrinho legal, com um bom texto, a partir de uma boa interpretação. Com isso já entramos em outro campo da interpretação de texto. Já foi assim com raiva e fome, eu não tinha nem nome. Toda história tem um tema, um assunto, uma questão. Eu queria perguntar então aqui, Pedro, do que trata essa canção? Trata do desenvolvimento social de uma pessoa, como é que a pobreza pode levar ele a entrar na cidade. E é em cima disso que se desenvolve a canção. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora nós vamos fazer a parte da história em quadrinhos. A canção vai servir como roteiro, tá certo? Vocês não podem, na história de vocês, contradizer o que contou a canção, mas poderão acrescentar coisas à vontade. Eu nunca tinha feito história de quadrinhos na escola, não. Não, achei diferente, né? Logo na aula de música, porque na aula de português, de inglês, de espanhol. Eu achei legal, achei bastante interessante. A minha história foi sobre a canção Meu Guri. Eu criei, assim, igual o professor tinha falado, ele não falou se ele morria ou não. Na minha história, ele já morreu. Eu gosto de história em quadrinhos, porque a gente se diverte, se distrai lendo os quadrinhos, é uma diversão, assim, pra gente. A gente viaja na história. Antes eu nunca tinha feito, não, e foi maneiro fazer essa história em quadrinho com o nosso grupo da escola. Foi divertido, sim. A gente foi inventando, assim, algumas partes que não definiam a história e nomes também para os personagens. No caso da aprendizagem, do trabalho artístico, ou do trabalho da linguagem, mais especificamente, eu acho que tem uma coisa do fazer, da manipulação, do dar forma, a habilidade, né, e a capacidade de organização espacial, ou seja, de dar forma. Não há construção de pensamento, não há construção de linguagem sem forma, né? Então, na medida que você manipula uma história, você tem que cuidar da forma textual, que é um tipo de forma, e depois o trabalho da forma pictórica, né, que é outra forma. Então, esse trabalho de formar é fundamental para o desenvolvimento do pensamento abstrato. O rei da brincadeira, o rei da confusão, não trabalhava na feira.